Irmãos, no Evangelho de João, em seu capítulo 8, a partir do versículo 31, Jesus, diante dos judeus que estavam crendo nele, se volta àquela multidão e lhes diz: se vós permanecerdes na minha palavra, então verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus segue nos contando que alguns desses judeus que estavam acreditando em Jesus se voltam a Jesus naquela oportunidade e afirmam: nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Então, por favor, nos responda, como podes o Senhor dizer que seremos livres? E Jesus, certamente ciente de toda a cegueira espiritual que envolvia aqueles homens, se volta àqueles judeus e lhes diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Agora, se o Filho do Homem vos libertar, então verdadeiramente sereis pessoas livres. E prosseguia Jesus: eu sei que vocês são descendência de Abraão, porém mesmo assim ainda procurais me matar. Eu vos falo das coisas celestiais que vi junto de meu Pai. Já vocês, porém, falam das coisas que aprenderam com o pai de vocês. E após esses mesmos judeus, mais uma vez, reafirmarem serem descendência de Abraão, Jesus se volta a esses homens e complementa: se vós de fato fossem filhos de Abraão, então praticariam as obras de Abraão. Contudo, mesmo assim, ainda procurais me matar, logo a mim, que tenho vos falado a respeito da verdade, a respeito daquilo que ouvi de meu Pai. E aqueles homens, revoltados com tudo aquilo que ouviam, se voltam a Jesus mais uma vez e afirmam: nós não somos filhos bastardos, nós temos um Pai, e esse Pai é o nosso Deus. E Jesus, se apiedando daquelas pessoas, replica: se de fato Deus fosse o Pai de vocês, então certamente vocês haveriam de me amar. Vos pergunto, qual a razão para não compreenderdes a minha linguagem? Vos respondo: vocês são incapazes de ouvirem a minha palavra. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 ao 43. Após a vinheta, irmãos. Após a vinheta eu quero falar um pouquinho mais a respeito da escravidão do pecado e da única verdade que tem poder para nos salvar. Eu quero falar de uma verdade que nos tira das trevas. Eu quero falar de uma pessoa que tem poder para nos restaurar e nos livrar das garras do pecado. Eu quero falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos liberta, nos lava, nos redime e nos oportuniza agora uma nova vida com Ele. Fique conosco, irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, em seu capítulo 7, nos confidencia: sabemos muito bem que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou humano e fraco, vendido ao pecado para ser seu escravo. E prossegue o apóstolo: eu sequer entendo aquilo que faço, pois não faço aquilo que gostaria, pelo contrário, faço justamente aquilo que tanto detesto e odeio. E mais adiante, neste mesmo capítulo 7, irmãos, o apóstolo Paulo conclui dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe, irmãos, por vezes eu me pergunto, de onde vêm as nossas misérias? Porque nos parece humanamente impossível levarmos uma vida de santidade, compromisso, obediência, nos dispondo a fazermos a vontade de Deus e renunciarmos às práticas mundanas do tempo em que andávamos na escuridão. Da onde vem essa nossa disposição de sempre julgar os outros, irmãos? Esse mau proceder humano de pensarmos apenas em nós mesmos, darmos vazão aos nossos próprios sentimentos carnais, como egoísmo, impulsividade, raivas, impaciência, situações que mais nos assemelham ao pai da mentira do que propriamente as características de um filho santo aos olhos de Deus. Por que nós somos assim, irmãos? Você saberia me responder isto hoje aqui nos comentários? Atentem para o que diz o apóstolo Paulo. Sabemos muito bem que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou humano e fraco, vendido ao pecado para ser seu escravo. Perceba, irmãos, Paulo aqui nos traz um diagnóstico espiritual, no sentido de que somos escravos do pecado e nada daquilo que fizermos,
por meio de nossas próprias ações ou vontades, será capaz de nos libertar desta triste realidade do pecado, tampouco nos livrar das nossas próprias misérias e iniquidades. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, irmãos, capítulo 7, versículo 24, após concluir que estava vendido ao pecado, escreve aos Romanos nos seguintes termos: desventurado, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe, irmãos, quer você acredite ou não, quer você se importe ou não, mas a sua vida sem a presença de Cristo será uma eterna mentira, uma eterna prisão, que te faz refém do pecado e te induz por meio das influências deste mundo a continuar no engano, na escuridão, levando uma vida miserável, sem nenhum significado, perdendo aquilo que de melhor Deus planejou para ti por meio da obra do nosso Senhor Jesus. Todos nós precisamos de libertação, irmãos. Todos nós precisamos da obra e da pessoa de Jesus. Cada vez mais, os nossos dias de hoje, percebo, a rebelião das pessoas contra Deus, a relativização da verdade, tudo isto nos torna ainda mais cegos, prisioneiros, escravos daquilo que este mundo nos dita como regras. No desespero do apóstolo, ao constatar o homem miserável que era, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? E no versículo imediatamente seguinte, ele mesmo, o apóstolo Paulo, responde: Deus seja louvado, pois Deus fará isto por meio do nosso amado Senhor Jesus. Amém, irmãos? Se você gostou do vídeo de hoje, então eu tenho um convite muito especial a te fazer. Neste domingo agora, às 10h19, o pastor Paulo Ben nos trará uma palavra abençoada acerca desta mesma passagem bíblica que tratamos aqui neste canal. Aproveite a oportunidade e curta a nossa página. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações, deixe algum comentário seu aqui embaixo. Não se esqueça, é neste domingo agora, às 10h19, aqui no Facebook da Salvos. Quem nos livrará do corpo desta morte? Escreva aqui embaixo nos comentários o nome daquele, o único nome que é sobre todo nome, o nome pelo qual importa que sejamos salvos, irmãos, o nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta, irmãos. Deus os abençoe poderosamente.